Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos, dando continuidade às nossas aulas. Peço que você aí deixe seu like, se inscreva no canal, torne-se membro, tem muitas novidades vindo por aí, né? E também vou pedir para você que se concentrar nessa aula, porque essa aula é muito importante. Eu vou ensinar aqui, vou passar para você, mais um exercício prático parecido com aquele da vela, mas é um pouco mais, digamos assim, vai depender muito mais de você ter feito já aquele exercício da vela, ter feito a transferência, que é muito importante, né, de dentro de você para um elemento. E agora nós vamos fazer um exercício de percepção interna, de como que você consegue, então, criar, experiências a partir de um nível de concentração. Mas vamos lá, que não é muito difícil, tá? Como eu disse, se você vem fazendo todos os exercícios que eu passei em todas as aulas, e já estamos aí na aula 38 praticamente, então foi passado exercício de respiração, foi passado vários exercícios, e às vezes a gente diz, eu não vou fazer isso porque não é importante agora. Lembra que você só vai conseguir fazer esse exercício de hoje se você já conseguir, de alguma forma, um nível de concentração muito interessante. E para isso, você se vem fazendo, vem conduzindo esses exercícios, aos poucos, você já vai conseguir fazer isso muito facilmente. Então, desde já seja muito bem-vindo, deixe seu like, seu nome aí, que é muito importante. Então, o que que você vai fazer? Ah, você vai se colocar aí em uma posição confortável, tá? Ah, apenas tenha certeza que ninguém vai incomodar, ninguém vai, digamos assim, interromper esse processo, tá? Então você deite, numa posição confortável, que eu acho que fique mais fácil para você fazer isso do que você estar sentado, tá certo? Então, deite, né? Se quiser colocar alguma música de fundo, algum mantra, enfim, é uma questão sua. Eu sugiro aqui não colocar nada, tá? Porque isso vai acabar atrapalhando um pouco o exercício aí mais adiante, tá? Se isso for muito difícil, né? Porque eu sei que é difícil a gente seguir aí, digamos assim, um padrão, né? Seguir aí uma rotina de mudanças e exercícios, e eu sei que as pessoas não costumam fazer isso. Eu vou também, mais adiante, tá? Porque se eu falar que eu vou fazer já isso, as pessoas não fazem o exercício que eu vou ensinar aqui, tá? Mas mais adiante eu vou gravar um áudio conduzindo você nesse exercício e daí sim, ele vai funcionar, porque quando nós formos trabalhar com a questão do som, o exercício, eu vou deixar mudo esse áudio, então ele vai funcionar diferente de você escolher e ficar ouvindo alguma coisa, e quando nós entrarmos nessa questão, o áudio vai continuar tocando e daí vai ser um atrapalho, como eu acabei de dizer. Mas como que funciona? Você vai deitar, em algum lugar aí, confortável, tranquilo, fechar seus olhos e você, nesse momento, vai praticar o exercício de estar, da sua consciência, de saber quem você é, aonde você está e o que você está fazendo. A partir disso, você leva a sua consciência a imaginar, a projetar. Lembra, uma função do nosso cérebro é criar imagens, tá? Então você vai produzir o seu pensamento, você vai coordenar as imagens que irão ser apresentadas para o seu cérebro a partir de agora. Lembra? O seu pensamento não está no seu corpo físico. Seu cérebro, ele funciona a partir do seu pensamento, tá? Lembra
que a partir do seu pensamento você consegue, inclusive, fazer as transferências que a gente estava falando nos exercícios passados aí, e eu expliquei, acho que ontem, e deve ter ficado muito claro. Então, você vai se imaginar em meio ao nada. Imagine você no espaço, um lugar, né, totalmente no meio do nada, aonde você olhe para cima e para baixo e vê a mesma coisa. Ou seja, não existe mais em cima e não existe mais embaixo. Imagine-se no meio do nada, tá? Nada, nem tocando os pés, como se você estivesse flutuando em meio ao nada. E nesse momento que você se concentrar, você criar essa imagem de você em meio ao nada, né? Fique ali por algum período. E nesse momento, concentre-se na respiração, mas uma respiração um pouco diferente. Não concentrar a respiração fisiológica que você está tendo no momento. Que em meio a esse nada, imagine que você esteja respirando, né? E o ar entra e sai pelos poros do corpo, como se tivesse trilhões de orifícios. Imagine essa respiração numa pequena luz ultravioleta. É importante que você imagine, né, essa, digamos, essa respiração nessa luz ultravioleta acontecendo, né, por todos os poros do seu corpo, como se saísse essa luz e entrasse, né? E você percebesse através dessa luz o ar. Então é muito importante. E quando você perceber, né, conseguir criar, né, essa imagem de você em meio ao nada, flutuando, apenas percebendo essa respiração ultravioleta pelos seus poros. Você fica por um período. A partir disso, em meio a esse nada, a esse vazio existencial, a sua mente já estará, digamos assim, livre, né? Então, você está apenas nessa respiração. Imagine, né, nesse momento, essa luz ultravioleta quando sai, levando embora coisas ruins. E quando essa luz entra, trazendo, digamos assim, todo esse nada, todo esse desconhecido do universo para dentro de você, né? Que você pode relacionar à sabedoria, ao que você imaginar. Apenas nesse momento você tem que ter a consciência de perceber, de sentir, de viver essa respiração, tá? De perceber isso acontecendo. E a partir disso, você vai precisar, né, trabalhar os teus 5 sentidos básicos. Nesse momento, você começa a ir, né, nesse lugar, além dessa respiração, você imagine que nesse lugar você fecha os olhos, né, e essa respiração continua acontecendo nessa luz ultravioleta pelos seus poros, todos eles, como se você emanasse essa luz e atraísse essa luz, emanasse essa luz e atraísse essa luz. Você começa a imaginar, né, trabalhar com o seu campo, digamos, da visão, mas com os olhos fechados, tá? Você imagine, por exemplo, um objeto e você começa a observar todos os detalhes desse objeto. Não sei que objeto que a sua mente vai trazer para você. Apenas não importe qualquer objeto, pois esse objeto ele vai ser um símbolo e não importa qual seja ele. Você apenas imagine isso, tá? E procure apenas observar todos os detalhes desse objeto visualmente, tá? Imagine como ele é, o formato, ah, tudo desse objeto. Procure detalhar tudo apenas com a visão.
Depois, você pode trocar o objeto ou pode continuar com o mesmo objeto no seu campo de visão. Trabalhe, né? Você está vendo esse objeto, detalhou todo esse objeto com o seu visual. Comece agora a colocar o auditivo nesse objeto. Procure ouvir todos os sons desse objeto. Ah, professor, eu imaginei uma árvore não tem som. Vai ter, tá? Se concentre nesse objeto. Procure, né, se conectar, além do visual agora, o auditivo. Se você tiver dificuldade, feche os olhos, né, e tente ouvir esse objeto. Talvez o vento balançando as folhas, né? Não sei. Tente, né, se esforce apenas com a sua audição, né, a conexão auditiva com esse objeto. Depois, você vai trabalhar a questão do paladar envolvido a esse objeto. Ah, professor, imaginei uma árvore, como que eu vou, né? Imagine como seria, né, o gosto disso. Tente, apenas deixe a sua mente, né, hã, vagar por esse objeto. Não queira trazer o seu consciente e criticar: "Ah, mas isso", enfim. Não. Deixe a sua consciência nesse momento conectar os teus 5 sentidos com esse objeto: a visão, a audição, o paladar, depois o tato, né. Você vai Imagine você tocando, perceba a textura, perceba, se é mole, se é duro. Então, tenha toda essa percepção, né, de você utilizar o tato nesse objeto, em todo ele, todas as partezinhas. Não queira tocar num lado e achar que é a mesma coisa se você tocar no outro. Não vai ser diferente. E esse exercício ele está servindo para você trabalhar as percepções, tá? Sensoriais. Você vai afinar, né? Digamos assim, as percepções. Depois você trabalhe também em relação a esse objeto a questão do cheiro. Você vai ter que se conectar, né, olfativamente com esse objeto, perceber, né, o cheiro de diversas partes desse objeto que também talvez não vai ser o mesmo, tá? Então você vai ter que conectar, né, os teus 5 sentidos, os 3 sinestésicos, o auditivo e o visual, com esse objeto e faça isso separadamente, sentido por sentido, um por um. Trabalhe o cheiro, mas não sinta um cheiro e deu, não. Investigue. Esse é um exercício que leva pelo menos 2 horas para você fazer. Então você fica um tempo só no visão, um tempo só na sinestesia, tato, olfato, paladar, você fica na audição e depois no final você junta todos esses sentidos e aí sim você vai conseguir ter uma verdade, você vai ter uma conexão muito forte com esse objeto e aí que você começa a trabalhar o seu despertar da consciência em relação a esse objeto. E você vai ver que todos os filtros, né, que colocaram em você por transferência ou que você aprendeu, porque a gente não conhece um objeto nesse nível. A gente aprende sobre os objetos quando você vai na escola. Você aprende que a árvore é assim por causa disso, isso pode comer, isso não pode, o cheiro é assim, o cheiro é assado. Você vai aprender algumas coisas, você vai ter definições e você aprende na teoria. E você na prática tem muito pouco contato e você não procura descobrir o que tem além do que os livros falam. Então essa é uma maneira de você despertar a sua consciência
e você trabalhar esses sentidos imaginativos em relação a um objeto. E você vai ver que a sua mente, né, digamos assim, nesse momento você vai estar tão focado e concentrado, por consequência, você vai estar em transe, e aí você deixa de utilizar a, as migalhas do teu consciente, né, que vão trazer essas experiências medíocres que você tem como verdade, e você vai estar nas profundezas da sua mente, onde ali, sim, digamos assim, você vai ter esse afloramento, você vai ter uma, uma nova visão, uma nova percepção em relação a esse objeto. Você vai sentir, você vai perceber e você vai se, digamos assim, se, se comunicar com ele de uma forma diferente. Então aqui você começa a trabalhar o despertar da sua consciência hermeticamente em relação a esse objeto. E tudo isso faz parte, né, da alta magia. E depois, mais adiante, você vai entender nesse quebra-cabeças, né, que a gente está montando, você vai ver a grandiosidade disso tudo e a transformação que isso vai trazer, vai proporcionar, né, na sua vida, tá certo? Então, esse exercício ele é muito importante. E não se preocupe que eu dei o exemplo de uma árvore, né? Nem devia ter dado um exemplo que acaba entrando como sugestão. Apenas deixe a sua mente trazer um objeto. Se trouxer mais do que um, ótimo. Faça os 5 sentidos, né? Trabalhe seus 5 sentidos nesse outro objeto. E faça isso mais do que uma vez, trocando objetos, que você vai começar a ver de uma forma diferente. Você vai começar a perceber o mundo, né, sem esses filtros que colocaram em você, e você vai, né, perceber de uma forma diferente e você vai ter aquela transferência, tá certo? Mas não uma transferência, digamos assim, consciente, uma transferência do teu inconsciente, porque você, acredite ou não, um dia você já teve todas essas percepções, seja com o objeto que você imaginar, porque tudo que existe, tudo que a sua mente possa imaginar, possa trazer, né, para você, seja uma percepção, um cheiro, tudo isso não importa. Você já tem isso dentro de você, toda essa sabedoria, todas essas percepções, pois acredite você ou não, você tem uma conexão muito forte com tudo isso, porque você é um pouco daquilo, como aquilo também só existe porque é um pouco de você. E quando você começar a ter essa compreensão, essas percepções, tudo vai começar a mudar e fazer um sentido muito interessante aí na sua vida. Mas nada é assim, tá? Existe, ah, você tem que fazer a sua parte. Então, esses exercícios, eles vão ajudar e muito você. Lembrando que mais adiante eu vou fazer um áudio, vou gravar um áudio, tá? Que vai auxiliar você, se isso está sendo difícil para você. Mas primeiro pratique, primeiro esforce, coloque o seu propósito nisso, tá certo? Agradeço aí a sua presença, a sua participação. Lembra, deixe seu like, se inscreva no canal, seja membro se você assim desejar. Obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!